Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Mais um caso de procedimento estético irregular. Uma jovem está em estado grave depois de um preenchimento feito num salão de beleza na Grande São Paulo. Após perícia, o Ministério Público lança dúvidas sobre a versão do marido da advogada Tatiane Spitzner. Segundo dia de ataques a ônibus e prédios públicos na região metropolitana de Fortaleza. O Papa Francisco aceita a renúncia de um cardeal americano acusado de pedofilia. Na série sobre carros elétricos, você vai conhecer como outros países estão se preparando para o futuro. Esporte, Lewis Hamilton anda forte na chuva e sai na frente no GP da Hungria de Fórmula 1. Os sacrifícios do ex-campeão José Aldo para a luta desta noite no UFC. Os gols de sábado no Brasileirão. E um passeio pelas ruas de Paraty, na festa literária que encanta o público. O Jornal Nacional está começando. O laudo da perícia sobre a morte de Tatiane Spitzner em Guarapuava, interior do Paraná, deve ser concluído nos próximos dias. Depois dos trabalhos de ontem, o Ministério Público levantou dúvidas sobre a versão do marido em relação à queda da advogada. As ruas no entorno do prédio foram bloqueadas para a perícia, que durou cerca de 2 horas e meia. Chocou bastante, né? Isso aí, para a cidade pequena, assim, ficou meio complicado, né, Pia? Ninguém sabe o que aconteceu naquele apartamento. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava com o marido Luiz Felipe Manweiler. Ele é suspeito de ter jogado a mulher do 4º andar do prédio e depois ter levado o corpo para cima. A perícia foi baseada no depoimento que Luiz Felipe deu à polícia quando foi preso domingo passado. Ele disse que na noite da queda, Tatiane correu em direção à sacada chorando muito, que tentou alcançá-la, não conseguiu e percebeu que ela já estava pendurada. Luiz Felipe afirmou ainda que não teve tempo de segurar a mulher antes dela se jogar. Da varanda até a calçada, são 22 metros de altura. Para tentar entender o que aconteceu na madrugada em que a advogada morreu, os peritos usaram um boneco. Ele tem 62 quilos, o mesmo peso de Tatiane Spitzner. Os peritos soltaram o boneco 3 vezes. Na primeira, ele caiu numa área dentro do prédio. Na segunda, o boneco bateu numa mureta do 1º andar antes de atingir a calçada. Na terceira vez, ele bateu na sacada do apartamento do 3º andar e foi ao chão. A versão que o réu conta é uma versão que, a princípio, não condiz com a queda que foi analisada hoje pelos peritos. A perícia demonstra isso? A princípio, sim, mas eu preciso do laudo pericial para ter essa certeza. O laudo da perícia deve sair nos próximos dias e a polícia vai comparar o resultado com imagens de câmeras de segurança. O prazo para a conclusão do inquérito termina esta terça-feira. A defesa de Luiz Felipe classificou como precipitada a conclusão da promotora de justiça porque as perícias ainda não foram concluídas. Mais um caso de procedimento estético está sendo investigado pela polícia. Agora em São Paulo, uma jovem que fez preenchimento para aumentar os glúteos num salão de beleza está internada em estado grave. Para a família, mais um dia de visitas. Todo dia vindo pra cá com o coração apertado. A irmã dele, Adriele Souza, está na UTI há 10 dias. Neste vídeo, ela conta que começou a sentir muita dor logo depois de fazer um preenchimento nos glúteos. Cheguei aqui chorando. Aí eles me aplicam morfina e na morfina aí que eu vou tranquilizando, vou ficando mais calma. Segundo o Hospital das Clínicas, o estado de saúde de Adriele é estável, mas grave. Por isso ela continua na UTI. Os familiares contam que ela está com insuficiência renal e com anemia. Dizem também que nos últimos 10 dias, Adriele passou por 3 cirurgias e que uma 4ª
está agendada para segunda-feira. Mais uma sucção do local, que o líquido se espalha, o produto se espalha pelo corpo e aí não tem como precisar qual é a quantidade exata que ainda tem no organismo dela. No último dia 4, Adriele veio a este salão de beleza e pagou R$ 5.500 para aplicar 800 ml de PMMA, ou Metacril, para aumentar o bumbum. O procedimento foi feito por Tatiana Duarte, a dona do salão, que se apresentou como biomédica. No dia seguinte, Adriele sentiu dor e o local da aplicação ficou vermelho. E disse que Tatiana receitou um antialérgico e um antibiótico, mesmo sem ser médica. Quando o quadro piorou, Tatiana levou Adriele até um pronto-socorro em Barueri. 10 dias depois, Adriele procurou o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Foi a própria Tatiana que registrou um boletim de ocorrência. Segundo a polícia, ela disse que aplicou Metacril e que ficou surpresa ao saber que a biópsia no Hospital das Clínicas não encontrou a substância no corpo de Adriele, mas sim silicone industrial. A polícia diz ainda que Tatiana não é biomédica e exercia a atividade irregularmente. Ela confirmou que fez em outros pacientes. Nosso objetivo agora é tentar localizar potenciais vítimas. No salão de beleza, agentes de saúde encontraram equipamentos de estética sem registro na Anvisa. Nós não conseguimos contato com Tatiana Duarte. Pelo segundo dia, Fortaleza registrou ataques criminosos a ônibus. Desde ontem, 12 ônibus foram incendiados na região metropolitana. Também foram alvos de tiros e bombas caseiras, agências bancárias e prédios públicos, como Correios e Delegacia. A polícia já identificou 3 suspeitos e prendeu uma pessoa. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou oficialmente sobre a motivação dos ataques. O juiz federal Marcos José Grey, responsável pelos processos da Operação Carne Fraca, condenou 3 funcionários do Ministério da Agricultura no Paraná. Segundo a sentença, eles receberam propina e usaram carros das empresas que deveriam fiscalizar em troca de favores. 4 pessoas envolvidas no caso foram absolvidas. Essa é a primeira sentença da Operação Carne Fraca, que apura corrupção na Superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná. Uma operação de combate a crimes ambientais desmontou um acampamento de grileiros dentro de um parque nacional em Rondônia. Agentes do Instituto Chico Mendes e policiais militares não tiveram dificuldade para encontrar os rastros de destruição dentro do Parque Nacional do Pacás Novos, em Rondônia. Árvores nobres foram derrubadas e áreas enormes foram desmatadas. No meio da floresta amazônica, a equipe destruiu um acampamento, mas nenhum grileiro foi encontrado. Depois de escolher a área, eles demarcam os terrenos, limpam o espaço e jogam semente de capim. A estimativa do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, é que nos últimos 2 anos, só aqui no Parque Nacional do Pacaás, mais de 2.000 hectares viraram capim para o gado. Os policiais apreenderam motos, armas, munições e anotações de loteamentos na área, que também faz parte da maior reserva indígena de Rondônia. A tentativa desse pessoal é fazer com que aprovem um desmembramento de áreas que eles estão invadindo para plantação, para cultivo, principalmente para a criação de gado. E nós vamos impedir que isso aconteça. Bom, agora a gente vai direto para São Paulo com o Tiago Scheuer para previsão do tempo. Tiago, alguma mudança no tempo aí? Oi, Alexandre, boa noite para você, para a Juliana, boa noite para todo mundo. Tem mudança sim, a chuva finalmente vai chegar ao estado de São Paulo amanhã a partir da tarde. A capital paulista, por exemplo, não vê chuva, mesmo que pouquinho, há 45 dias. A frente fria que está provocando chuva no sul hoje vai subir e aí vai deixar o sul e também o leste de São Paulo até a região metropolitana mais molhados. Veja só que o verde apareceu por aqui. Agora o Paraná e também o centro-leste de Santa Catarina pode ter chuva amanhã até forte, viu? Em Ibirama, Santa Catarina, Prudentópolis, no Paraná e Poranga, em São Paulo, chuva, não deve acumular muito. Mas não pense que a chuva é só para o interior desses estados, não. Tem também nas 3 capitais desses estados, Floripa, Curitiba e São Paulo. Lembrando, então, que essa chuva em São Paulo deve chegar mais à noite. Enquanto isso, a chuva que deve cair no litoral do Nordeste não vai acumular muito, não. Entre aqui, ó, o litoral da Bahia e o do Rio Grande do Norte, pegando aqui o Ceará e também o Maranhão. Tem chuva também no norte do Brasil. Atenção para os pontos em roxo, como aqui no Amazonas noroeste do estado, deve acumular mais. Dia molhado em Manaus, Maceió e Belém também. Destaque aqui, ó, 34 graus em Belém, com chuva. Juliana e Alexandre. Pois é, o Tiago, e nas outras regiões?
Então, nas outras regiões, Alexandre, a umidade, né, pode ficar até abaixo dos 20%, principalmente nessa área em vermelho, entre Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia e norte de Goiás. E atenção para a tarde da secura, então, em Cuiabá, Palmas e BH também. Palmas e Cuiabá com umidade abaixo de 20%, o ideal é 60% para a nossa saúde. Tem dicas do JN também, para você tentar driblar a baixa umidade. Evitar fazer exercícios físicos ao ar livre, nos horários de pico de sol, evitar também esses lugares fechados com muita gente e beber, claro, muita água. Vai ter Domingão do Calorão em Teresina, Porto Velho e Rio. Aliás, no Rio, é bom se aproveitar o dia de praia amanhã, porque a partir de segunda, vê só, sol, nuvem, chuva e raio. Você vê aqui, ó, na terça, 16 milímetros de chuva no Rio e 26 graus de máxima. E aqui em São Paulo não vai ser diferente. Semana promete ser chuvosa, fria, com a cara da preguiça, principalmente na terça-feira sem sol. Sol tira folga, máxima só de 18 graus. E olha a chuva prometida, 39 milímetros. É muita coisa aqui para São Paulo, que esse mês praticamente não caiu uma gota do céu. Então, ó, guarda-chuva, casaco, aproveite o seu domingo. Bom domingo, Juliana e Alexandre, para vocês também. Bom domingo para você também, Thiago. Obrigado. Juliana. Valeu. O presidente americano Donald Trump decretou estado de emergência na Califórnia por causa dos incêndios florestais. A área atingida pelas chamas dobrou de tamanho da noite para o dia. Mais de 10 mil bombeiros têm dificuldade para conter os principais focos de incêndio. A polícia confirmou a morte de 3 pessoas. 17 estão desaparecidas. 37 mil moradores precisaram deixar suas casas. Pelo menos 500 construções já foram destruídas pelo fogo. A erupção de um vulcão na Indonésia produziu uma cortina de cinza e fumaça de 1,5 km de altitude. O Anak Krakatau fica entre as ilhas de Java e Sumatra. Ele foi criado com a erupção do vulcão Krakatoa e já entrou várias vezes em atividade desde 1930. O Papa Francisco aceitou a renúncia do cardeal Theodore McCarrick, ex-arcebispo de Washington. A última vez que um cardeal renunciou tinha sido há 90 anos. Em junho, uma investigação da Igreja Católica revelou que o cardeal Theodore McCarrick abusou sexualmente de um adolescente, 50 anos atrás. Desde então surgiram outras acusações. As vítimas incluem outro menor e 3 adultos, que eram seminaristas quando sofreram abuso sexual. Segundo o jornal Washington Post, um deles é um padre brasileiro, não identificado. O afastamento do cardeal foi anunciado num boletim oficial do Vaticano. O porta-voz do Papa Francisco disse que ele aceitou a renúncia do cardeal e ordenou que McCarrick leve uma vida de oração e penitência até ser julgado pela Igreja. O cardeal McCarrick é a mais alta figura da Igreja Católica nos Estados Unidos a ser envolvida no escândalo de abuso sexual de menores. É mais um episódio numa investigação que começou há 17 anos e não parou de crescer. Desde então, surgiram mais de 3 mil casos. E segundo a agência Associated Press, a Igreja Católica nos Estados Unidos pagou mais de 2 bilhões de dólares em indenização às vítimas. E a seguir, uma campanha alerta para os riscos de uma doença silenciosa, a hepatite. E uma escola de teatro ajuda a construir o futuro. No Dia Mundial do Combate à Hepatite, médicos e voluntários fizeram um mutirão de testes para identificar o tipo mais grave da doença. A campanha foi em terminais rodoviários de São Paulo. No vai-vem da maior rodoviária do país, passageiros notam um movimento atípico e, ao descobrir o que é, encaram o teste. Eu quero ver a saúde como é que está. O exame é rápido, uma picada e o seu Nelson já está esperando o diagnóstico, que sai em minutos. Deu negativo. Deu negativo? Isso. Um alívio, ainda mais para quem tem um irmão que já teve a doença. Falei, deixa eu verificar, né? Porque a gente quer saber da gente também, né? Existem 3 tipos de hepatite. O vírus do tipo C é o mais perigoso. Na maioria dos casos, o paciente leva anos para apresentar sintomas e a demora no tratamento pode provocar lesões graves no fígado, como cirrose e câncer. O vírus da hepatite C só foi descoberto 30 anos atrás. De lá para cá, o Ministério da Saúde calcula que cerca de 1 milhão de brasileiros tiveram contato com ele. O problema é que boa parte dessas pessoas
não sabe disso. A pessoa não sabe que tem a doença, não vai fazer o exame. E acaba não fazendo o diagnóstico, e não fazendo o diagnóstico não tem como tratar algo que você não sabe que tem, né? De acordo com o Ministério da Saúde, de 1999 até 2012, os casos de hepatite tipo C não pararam de crescer. Em 2013 e 2014, os números caíram um pouco, mas a partir de 2015, eles dispararam. Só que isso não é exatamente uma má notícia, porque mais pessoas estão fazendo o exame e descobrindo que já tinham a doença. A hepatite C tem cura em 90% dos casos. O médico pede um monte de exame, mas não pede de hepatite C. Solicite ao médico que faça sorologia para hepatite B e para hepatite C, que isso aí pode salvar uma vida. O Fantástico de amanhã traz histórias de muita emoção e final feliz para crianças que escaparam por pouco da morte. Rian teve o cérebro perfurado quando brincava com um espeto. Graças a Deus que não foi pior. E essa bebê nasceu após um grave acidente numa rodovia de São Paulo. Como foi possível salvar os dois? No caso da advogada Tatiane, o marido é suspeito de jogá-la do alto de um prédio no Paraná. E a família dela acusa. Eu falei que ia divorciar e ele não aceita. Ele não aceita. Num vídeo, a estudante brasileira morta durante a onda de violência na Nicarágua fala de seus sonhos. Vou viajar por aí em algum tempo, não sei quando. E quando você termina a faculdade? Daqui a um ano. E no norte do Brasil, o Dr. Drauzio Varela mostra o combate ao avanço da malária. Nós precisamos reduzir o número de mosquitos e tratar todas as pessoas infectadas, para que elas não sirvam de hospedeiro para os mosquitos que as picaram. Olha a Simone e a Simária no palco do Fantástico. É a volta da dupla depois da Simária superar um problema de saúde delicado. É Fantástico, amanhã depois do Faustão, nosso domingo juntos. Um ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intitulado Lula Livre, reúne vários artistas na região dos Arcos da Lapa, no centro do Rio. O festival terá apresentações de cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil e Bete Carvalho. Os organizadores e a Polícia Militar ainda não divulgaram uma estimativa de público. À tarde, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral recolheram material de candidatos a deputado porque consideraram propaganda eleitoral antecipada. O ex-presidente cumpre pena em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex do Guarujá. 3 partidos confirmaram hoje apoio à candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. O PSD, Partido Social Democrático, tomou a decisão na Convenção Nacional realizada em São Paulo. O apoio a Alckmin teve mais votos do que a indicação de Guilherme Afif Domingos como candidato próprio da legenda. Também em São Paulo, a Convenção do Solidariedade aprovou o apoio à candidatura de Alckmin por unanimidade. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, confirmou o apoio ao tucano durante a convenção realizada em Brasília. O Partido Democracia Cristã oficializou hoje cedo a candidatura do presidente nacional da legenda, José Maria Emael, à presidência da República. O vice da chapa será o pastor Elvio Costa, do mesmo partido. O anúncio foi na convenção do partido em São Paulo. Que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Janaína e falo de Venceslau Braz, Paraná, e o Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, onde nossas crianças possam ter uma educação de qualidade e onde a nossa saúde não seja tão precária como é. Meu nome é Kelson, sou de Lagoa do Ouro, Pernambuco, e o Brasil que eu quero é um país onde os governantes cuidem do patrimônio público. Essa quadra de esporte está abandonada, onde poderia estar ofertando esporte para a população desta cidade. Meu nome é Orlando Prodomo, sou de Marinópolis, interior do estado de São Paulo. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde o governo vê melhor a parte de energia solar, principalmente o pequeno produtor, poder produzir com preço mais barato. Carlos Alberto de Andrade, falo do município de Licínia, Minas Gerais. Quero que nossas leis sejam cumpridas e que sejam bem mais severas com nossos políticos, que quando roubam se tornam assassinos de seus irmãos, que morrem na fila de espera da saúde pública.
Meu nome é Anderson Fazolo Vatti, sou de Bom Jesus do Tocantins, estado Tocantins. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil de igualdade, onde todos tenham direito à educação e uma saúde de qualidade. Sou Alaide Fátima Ferreira da Silva, de Corizal, Mato Grosso. Viajando por Mato Grosso, o Brasil que quero é onde os políticos amem a nação e respeitem o voto do cidadão, para que todos possam viver com dignidade. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo pra gente. Sabe aquele sonho que parecia impossível e de repente se torna realidade? Mais de 3.000 crianças e adolescentes já viram que isso é possível, sim. Tudo acontece dentro de um casarão no Rio de Janeiro, onde funciona o Instituto Palco da Vida. O projeto tem o apoio do Criança Esperança. Respeitável público, bem-vindo ao Circo do Sol. Eu via TV, aí eu achava, eu quero fazer aquilo, quero fazer um personagem, quero estar numa novela. Para fazer parte deste grupo, não basta só a vontade de ficar famosa. Eu percebi que o espaço não é só para mim, é para as pessoas que estão comigo, que o trabalho em equipe é a coisa principal que a gente tem que ter. Nesta rua da Zona Norte do Rio, ao lado das favelas do Complexo do Alemão, fica o Instituto Cultural Palco da Vida. Mais de 3.000 alunos já participaram de atividades nesta casa, onde todos podem consultar um acervo incrível. São dezenas de livros, discos, revistas antigas e objetos que ajudam a contar a história do teatro brasileiro. Por exemplo, a gente tem aqui um livro de 1903, uma raridade, assim como os programas das primeiras montagens das peças Pluft, o Fantasminha e o Balcão. É que o projeto acabou me salvando de todas as formas, tanto em termos de estudo, me estimulou a correr atrás de tudo que eu quero na minha vida, que é escrever, né? Eu sempre carrego isso, nunca existe o impossível. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. A inspiração para todos aqui vem da história do Val, que criou esta escola de teatro há 7 anos. Eu saí aos 17 anos do interior do Ceará, em cima de um caminhão de melão. Minha mãe conseguiu R$25 emprestado, me deu uma bananada e biscoito para mim poder vir na minha bolsa e vir. Eu cheguei ao Rio de Janeiro aos 17 anos de idade e consegui um emprego como lavador de prato. A partir daí eu fui fazer meus cursos de teatro, me formei. E aí, Val? A Fernanda Torres estava curiosa para conhecer este lugar. Vamos lá, me apresenta aí. Olha eu aqui. A atriz, que é uma das mobilizadoras do Criança Esperança neste ano, encontrou rostos familiares nesta biblioteca. Olha lá, meu pai e minha mãe aqui. E uma coleção de vídeos que ela já conhecia, doada pelo ator Sérgio Brito, que foi um grande amigo de Fernanda Montenegro. A minha mãe é fruto disso. Minha mãe é fruto de filha de um operário que o teatro... Ela até hoje não acredita o que aconteceu com a vida dela do lugar onde ela veio. Então eu sempre tive essa fé no teatro como agente, na cultura como agente transformador. A gente acaba aprendendo aqui a valorizar muito mais a vida. Porque aqui quando você cuida do espaço, pinta o chão que você vai pisar, que nós todos aqui vamos pisar e desfrutar disso, a gente também vai valorizar a nossa casa, a rua, de perceber que o ambiente que a gente vive é um ambiente coletivo, é um ambiente comum e a gente precisa preservar e se cuidar. Para doar R$7, ligue 0500 2018 007. Para doar R$20, ligue 0500 2018 020. E para doar R$40, ligue 0500 2018 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Daqui a pouco, o esforço de José Aldo para a luta de logo mais no UFC. E na série sobre carros elétricos, nossos correspondentes mostram os avanços em outros países. Nos últimos
últimos dias você acompanhou aqui no JN uma série sobre os carros elétricos, pois hoje a gente mostra o sucesso que eles fazem em outros países. A reportagem é dos correspondentes Tiago Eltz e Rodrigo Alvarez e do Márcio Gomes, que gravou quando ainda estava trabalhando no Japão. Não se engane com o bucólico bondinho cruzando as ladeiras. Nessas ruas, roda o que há de mais moderno no mundo em transporte pessoal. Em comum com o bonde, só o que movimenta o motor: a eletricidade. Falar de carros elétricos nos Estados Unidos é falar de Califórnia. Isso porque 50% dos carros elétricos vendidos no país são vendidos aqui. Esse sucesso, metade das vendas dos Estados Unidos, vem por uma questão cultural da região, claro, mas principalmente por um plano de governo, por políticas públicas fortes focadas em incentivar esse tipo de veículo. A Califórnia foi o primeiro estado a criar um programa de emissão zero, que determina que uma parte dos carros vendidos aqui tem que ser movida a eletricidade. E o governo dá uma forcinha para quem quer o seu. Nessa casa não tem um só, mas 2 carros elétricos. Quem vive aqui é o brasileiro Guilherme Rossi, que comprou esse carro pelo equivalente a R$ 82.500. Só que 1/3 desse valor veio do governo. Mas com 2 carros para ligar na tomada, já dá para imaginar que a luz vai subir. Então é como se fosse uma máquina de secar roupa ligada por 6, 7 horas direto toda noite. Gasta uma boa luz. Gasta uma boa luz. A nossa vantagem é os painéis solares, que reduz o nosso custo de energia. 60% do que o Guilherme gastou nos painéis solares do telhado, ele recebeu de volta em abatimentos do imposto de renda. Guilherme tem uma empresa de aluguel de carros de luxo e o modelo elétrico faz sucesso. É um Tesla, a empresa mais revolucionária quando se fala em elétricos. Não por acaso ela fica aqui na Califórnia e já vale mais do que algumas das montadoras mais tradicionais do mundo, mesmo produzindo menos de 2% dos veículos. A Tesla também está construindo a maior fábrica de baterias do mundo para alimentar seus planos de expansão. Enquanto os Estados Unidos abrem as portas para os carros elétricos, em vários países da Europa, os motores a combustão estão com os dias contados. Aqui na Europa, uma enorme preocupação com o aquecimento global acelerou o ritmo dessa mudança, o que muito em breve vai levar à extinção dos canos de descarga. Até 2040, países como França e Reino Unido vão proibir a venda dos carros convencionais. Na Noruega, esse prazo é 2025. No país que é considerado o mais feliz do mundo, 20% dos carros novos já são elétricos. Paris, com sua fama de impaciente, resolveu que o último cano de descarga será expulso dessas ruas em 2030. Fábricas, portanto, trabalhem depressa. É aqui nesse cantinho, no fim da linha de montagem, que acontece a grande revolução. O carro finalmente vai se tornar elétrico, porque a bateria vai ser colocada nele. A grande novidade é que essa bateria enorme que a gente está vendo aqui, pesando quase 300 quilos, dá uma grande autonomia ao motorista. Ao contrário do que acontecia antigamente, que o motorista talvez pudesse dar uma voltinha no bairro e já tinha que recarregar o carro, agora é possível andar mais de 300 quilômetros sem precisar de recarga. A previsão é que daqui a 3 anos, um carro popular elétrico possa viajar 360 quilômetros sem parar. E a recarga total vai ser feita em pouco mais do que 20 minutos. A cidade do futuro terá muitos carros elétricos, será muito mais silenciosa e muito mais adequada que a cidade de hoje. Então eu penso que é uma batalha em que vale a pena combater. Para incentivar a mudança, a França dá até 10 mil euros de ajuda para quem comprar um elétrico. Pelas previsões da Associação Francesa para o Desenvolvimento da Mobilidade Elétrica, em 2025, um carro com bateria vai custar o mesmo que um carro a gasolina. O que especialistas dizem é que no momento em que o preço deixar de ser uma barreira, o carro elétrico tem tudo para conquistar o mercado. Uma parte gigantesca desse mercado está aqui na Ásia. E a China já largou na frente.
Com os subsídios do governo, a China vendeu quase 500 mil de carros elétricos no ano passado, mais da metade das vendas no mundo. O Japão vem bem atrás, mas não está parado. Hoje no Japão, existem mais pontos de recarga para veículos elétricos do que posto de gasolina. Isso nos dá a dimensão de como se encara a busca por novas energias para mover esse país. O governo daqui investe mais na tecnologia dos carros a hidrogênio, mas não fecha a porta aos elétricos. A pequena empresa do senhor Omura está oferecendo o pacote completo: carro elétrico e painéis solares para as garagens. Ele disse que o modelo será perfeito para as cidades do interior, onde não existe tanta opção de transporte público. Compacto e bonitinho, o objetivo foi desenvolver uma coisa simples, barata, para enfrentar a concorrência das montadoras já estabelecidas. Mas a autonomia de 50 quilômetros comigo foi bem menor. A bateria acabou. O que eu faço? Vou tentar empurrar o carro. Se tem um lugar que planejou bem o consumo de energia, é o bairro de Fujisawa, a 50 quilômetros de Tóquio. Painéis solares cobrem os telhados e ajudam a abastecer o bairro. O conceito de cidade sustentável vale para tudo, até para locomoção. E o carro elétrico faz parte disso. Os moradores podem compartilhar 3 modelos: é chegar e usar. E quem tem seu próprio elétrico, abastece na porta de casa. Um exemplo que pode se espalhar por todo o Japão. A escritora paulista Hilda Hilst é homenageada deste ano na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. E desde quarta-feira, o repórter Danilo Vieira vem acompanhando o movimento na pequena cidade do litoral sul do Rio. Pequeno paraíso de paragens dadivosas. Paraty é conhecida por suas ruas de pedra e casario elegante. Para quem não conhece, Paraty também é famosa por sua grande festa literária, a Flip. Parágrafos inteiros aqui são devorados em questão de segundos. Ler é muito bom, você aprende, você viaja, é um grande lazer ler. Paradoxo em Paraty não há. Aqui cabe de tudo: literatura, política, história, religião. São debates em grandes tendas, conversas em pequenas salas. Para todos os assuntos, Paraty oferece lugar e atenção. Parte mulher do mundo, parte paranormal. A homenagem da Flip este ano é para Hilda Hilst. A escritora paulista, que escrevia crônica, prosa, poesia e teatro, também era famosa pelo gosto de se comunicar com o além. Ela foi uma guerreira, ainda é, e ela tem falado comigo. Tem falado com você? Sim, eu descobri ontem, por acaso, que ela falava com os mortos através do rádio, das ondas do rádio, e ela falou comigo. Procura o Danilo. Até para quem anda com a cabeça no mundo da lua, Paraty oferece uma boa história para contar. Olha lá pro alto, tá vendo? É coisa rara, bem rara. É noite de eclipse lunar. Para rodar Paraty, pode ser a pé, poderia também ser de Kombi, mas a Kombi parou aqui e daqui não sai. Eu encontrei essa Kombi abandonada, ela não tem motor, aí eu fiz a sucata dela, o meu sebo, o nosso sebo, né? Para os mais versados, Paraty é o páramo da inspiração. Independente do que é ter vitória na vida, sua história é rica. Para quem está começando, tem varal e uma tendinha, diminutivo de flip, flipinha. Já é o segundo dia que ela pede para vir e fica aqui escolhendo os livros. E para concluir, uma pergunta: para que literatura? É pela literatura que a gente pensa, que a gente se exprime, que a gente faz os outros pensarem. Faz a gente ficar mais alegre, mais disposto e ver o mundo de uma maneira um pouco mais de beleza e delicadeza também. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. Aproveite o domingo.